nono ano agora, nossa 8ª aula, e nessa aula, gente, a gente vai tentar entender um pouquinho acerca da gravidade. Beleza, por exemplo, vamos fazer o seguinte exemplo. Se eu pegar esse apagador aqui, por exemplo, e soltar ele, o que é que vai acontecer? Claramente você vai me responder, né? Óbvio, professora, vai cair, né? Ou no chão, ou na mesa, tudo faz. Se eu pegar qualquer coisa e soltar, gente, vai cair no chão. E esse efeito a gente chama de gravidade, certo? É a força que é exercida sobre os corpos, que puxam esses corpos para o centro da Terra. Mas aí eu te pergunto, a gente tem isso aqui na Terra, só que a gente sabe que o Sol e a Terra tem massa, então eles exercem também uma força de gravidade. O Sol ele tem uma massa muito maior do que a Terra. E por que então, se o Sol está exercendo uma força, ele tem um peso maior que a Terra, e ele está exercendo uma força que a Terra, por que então a Terra não cai no Sol? Deu para entender? Preste atenção aqui. Eu tenho esse apagador aqui e eu posso soltar ele e ele vai cair no chão. Mas seguinte, por que a Terra fica paradinha lá no espaço e ela não cai em cima do Sol? Se o Sol está fazendo uma força de atração, está puxando a Terra, porque o Sol tem uma massa muito maior do que a Terra. Quer entender isso? Então assiste essa aula até o final, que a gente vai entender porque a Terra não cai no Sol, se na Terra também existe a força da gravidade e a força gravitacional, tá bom? Então assiste essa aula até o final para vocês entenderem um pouco mais acerca desse assunto que é tão importante dentro da física, que a gente chama de gravidade. Mas antes disso, vamos só relembrar o que a gente viu na última aula, certo? A gente viu acerca das leis de Kepler. Lembra que a gente tem 3 leis? E que antes os filósofos eles ficavam parando para pensar, será que o movimento no espaço é diferente do que na Terra? Velho, a gente viu na última aula que não é não, a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. E a gente aí tem 3 leis que estão dentro aí da física, que explicam o movimento dos astros, os movimentos dos planetas em torno do Sol, tá bom? A gente viu basicamente o seguinte, a gente viu aí a primeira lei que diz o seguinte, que um planeta ele faz uma trajetória elíptica em torno do Sol. O Sol está em um dos focos e um planeta qualquer, ele faz essa trajetória aqui, uma trajetória elíptica em torno do Sol, está em um dos focos. A segunda lei, ela diz respeito às áreas e ao tempo desse percurso aqui do planeta ao redor do Sol. Então, basicamente é o seguinte, se eu digo que essa área A1 aqui é igual à área A2, então eu estou dizendo que o tempo de percurso que o planeta percorrer daqui para cá e daqui para cá é igual. Então, atenção, se eu tenho aí um percurso e áreas iguais para diferentes percursos, eu tenho que o tempo que esse planeta percorreu no primeiro percurso e no segundo percurso é igual, certo? Só para relembrar, primeira lei diz respeito à trajetória desses planetas, tá bom? Então, a trajetória desse planeta ao redor do Sol é elíptica. A segunda lei de Kepler diz o seguinte, que a área A1, se for igual a A2, o tempo é o mesmo, tanto para 1 como para 2. Então, é o seguinte, se eu percorrer aí esse percurso aqui, desse ponto A, que eu vou chamar de A, por exemplo, desse ponto A até esse ponto B, e eu tenho aí uma área A1 até o nosso Sol, se eu agora vou percorrer desse ponto C até esse ponto D, e a minha área A2 é igual à minha área A1, então eu tenho o mesmo tempo, tanto para esse percurso como para esse percurso. Deu para entender? Se a área A1 é igual à área A2, o tempo desse percurso é igual, certo? Atenção, não é essa linha daqui trajetória não, tá certo? Estou falando da área. A área correspondente à distância desse percurso até o Sol. A mesma coisa aqui para esse tipo de percurso, tá certo? Então, segunda lei é a lei das áreas, que diz que se A1 é igual a A2, o tempo do primeiro percurso tem que ser igual ao tempo do segundo, tá bom? Então, não esquece. O intervalo do tempo é o mesmo desse percurso para esse, se as duas áreas para esse percurso forem iguais, tá bom? Essa é a segunda lei de Kepler. E a terceira lei de Kepler está relacionando a distância do planeta com o Sol com relação ao período, que como a gente já viu, é o tempo de revolução, um tempo que um determinado objeto faz uma volta, certo? Então a terceira lei está relacionando aí a distância média, certo? O raio médio, tanto de um ponto qualquer em que o planeta esteja para o Sol, tá bom? Então, beleza. Só relembrando aí o que a gente já viu na última aula, tá? Mas o que a gente vai se deter estudando nessa aula é sobre a gravitação. Então, lembrando do que eu falei para vocês? Se aqui a gente tem a força da gravidade e se eu solto esse apagador, ele cai no chão porque a mesma coisa não acontece com a Terra, se na Terra também tem força gravitacional e o Sol ele está exercendo essa força, ele está puxando a Terra constantemente para perto. Por que será que a Terra ela não cai no Sol?
vai entender isso, tá? Mas antes, é importante a gente se delongar um pouquinho sobre esse cara aqui, ó, o Newton. Sabe o que aconteceu? Ele estava sentadinho embaixo de uma árvore e uma maçã caiu na cabeça dele. Imagina tu, sentado numa árvore, uma maçã cai na tua cabeça. O máximo que tu vai pensar é errado que a maçã caiu ou vai sair de lá. Mas, cara, o Newton, ele teve uma sacada muito legal. Ele percebeu que as coisas caíam. Isso pode parecer simples e até um pouco banal. Só que, na época, isso era uma teoria super importante e até hoje é importante. Porque é importante a gente saber por que os objetos caem. Beleza, a gente sabe que eles caem, mas por quê? Aí o Newton, ele criou a teoria da gravidade, que diz o seguinte, que todos os corpos são puxados para o centro da Terra. Em todos os corpos é exercida uma força que a gente chama de força gravitacional, que a gente já viu ao longo das nossas aulas. Então não esqueça, todos os corpos, todos, inclusive a Terra, tem uma força gravitacional exercida nele, certo? Então é o seguinte, o Newton foi que teve essa sacada. Ele estava lá sentado bonitinho embaixo da árvore, aí uma maçã caiu e ele pensou, cara, como é que as coisas caem? Aí ele criou essa teoria aí, que é a teoria da gravitação, tá bom? Então, ó, beleza. A gente pode sintetizar aí essa teoria da gravitação tanto para corpos pequenos, como a gente já viu, a gente pode calcular a força que um corpo pequeno, por exemplo, eu posso calcular a força que eu empurro esse apagador para a minha esquerda. Só que para objetos muito grandes, para objetos que têm massas muito grandes, não dá para calcular a força pela forma que a gente já viu. Força é igual a massa vezes aceleração. Não dá, não serve, certo? O movimento não é descrito da forma correta. Para objetos que são muito grandes, a gente tem que calcular a força desse objeto de uma forma um pouquinho diferente, certo? Então a gente tem uma outra formulazinha aí para aqueles objetos que são muito grandes, como por exemplo os planetas, certo? Então se eu quero calcular aí a força de objetos muito grandes, como por exemplo os planetas, eu vou calcular a partir dessa formulazinha aqui, que relaciona a força com uma constante gravitacional, tá certo? Que é o mesmo valor para qualquer problema que eu tiver, certo? Eu vou relacionar também a massa dos meus dois corpos, que são corpos muito grandes, de massas muito grandes, e eu vou dividir tudo isso pela distância ao quadrado desses dois corpos, certo? Então não esqueça, vou simplificar para vocês. A gente pode calcular a força para corpos pequenos, com o auxílio da segunda lei de Newton. Lembra? Força é igual a massa vezes aceleração. Só que para corpos de massas muito grandes, como planetas, não dá para a gente usar aquela fórmula, vai dar errado. Para a gente calcular a força entre dois objetos, a gente precisa usar essa formulazinha aqui, que diz o seguinte: força vai ser igual a uma constante gravitacional, que é o mesmo valor para todos os nossos problemas, e isso vai ser multiplicado pela massa dos dois corpos, tá certo? E tudo isso dividido pela distância entre esses dois corpos, tá bom? Não esqueça até aí. Então, ó, vamos lá, vamos simplificar. Aqui eu tenho um corpo de massa muito grande e aqui eu tenho um corpo de massa muito grande também, só que um pouco menor que esse daqui, certo? Claro que isso aqui não corresponde à realidade, tá bom? Esse corpo aqui, esse M2, não tem uma massa pequena não, tá? Tem uma massa muito grande também. Só que a massa em 1 que eu quero trazer para vocês aqui, a massa em 1 é muito maior. Então, beleza, a gente quer calcular então a força entre esses dois corpos. Como é que a gente faz? A gente precisa saber M1, a gente precisa saber M2, que é a massa dos dois corpos, e a gente precisa saber também a distância entre esses dois corpos, porque no final a gente vai dividir tudo ao quadrado, tá certo? Então, ó, a gente tem aí uma força gravitacional, uma força aqui, esse corpo M1 aqui exerce sobre M2, e a gente também tem uma força aqui, ó, que M2 exerce sobre M1, tá certo? Então não esqueça, M1 vai exercer uma força puxando M2, e M2 vai exercer uma força puxando M1, certo? Uma força de empuxo, que é justamente a força gravitacional, como a gente já viu, né? Então, ó, centro de gravidade, que é super importante. O centro de gravidade é o seguinte, é um ponto que vai se comportar como se toda a massa do corpo tivesse nele, certo? Para objetos que são homogêneos, ou seja, em que a massa desse objeto é toda distribuída igualmente nesse objeto, certo? Para objetos que têm essas características, ou seja, a massa é distribuída igualmente no seu objeto, aí a gente tem que o centro de gravidade ou o centro de massa corresponde ao seu centro geométrico, ou seja, ao centro do objeto mesmo, tá bom? Agora, como esse objeto ele não é homogêneo, ou seja, a massa ele não é proporcional para todas as partes do objeto, então aí a gente tem um centro de gravidade um pouquinho mais modificado, certo? A gente pode encontrar o centro de gravidade
para um determinado objeto quando ele se encontra em equilíbrio. Por exemplo, se eu quero achar o centro de gravidade para um determinado objeto que não é homogêneo, é só eu tentar equilibrar esse objeto. Colocar assim na pontinha do dedo e vai tentando equilibrar. Quer saber? Faz uma experiência em casa. Pega uma vassoura e tenta equilibrar a vassoura com a ponta do teu dedo. Tu só vai conseguir equilibrar, deixar a vassoura bem bonitinha quando tu achar o centro de gravidade. Quando a vassoura ela ficar paradinha, em equilíbrio, tá certo? Então aí tu vai conseguir achar o centro de gravidade, que é como se a massa de todo esse corpo se comportasse naquele centro, certo? Isso é o centro de gravidade, que é quando os corpos eles estão em equilíbrio, certo? Então o centro de gravidade é quando um ponto desse corpo ele se comporta como se toda a massa desse objeto tivesse concentrada ali naquele ponto, tá ok? Então, ó, equilíbrio de um corpo para finalizar a aula. A gente viu sobre centro de gravidade, tá? Agora a gente vai ver um pouco mais sobre equilíbrio de um corpo. Com certeza vocês já viram a Torre de Pisa, tá certo? Como é que a gente faz aí para descobrir se um corpo está em equilíbrio ou não? Será que a Torre de Pisa vai cair, gente? Para a gente descobrir, a gente precisa então descobrir aí o equilíbrio desse corpo. O equilíbrio desse corpo funciona da seguinte forma. Encontrei o centro de massa desse corpo, encontrei o centro de gravidade, que é um ponto em que funciona como se a massa desse corpo estivesse contida nele. Se eu encontrei aí o centro desse corpo, o centro de gravidade desse corpo, eu vou traçar uma linha, tá certo? Uma linha assim, bem bonitinha, uma linha reta, até a estrutura desse objeto. Se eu tracei uma linha do centro de gravidade até esse ponto, até a estrutura, até esse suporte do meu objeto, e essa linha, ela não passou dessa base do objeto, dessa base do que eu quero achar se está em equilíbrio ou não, então aí eu digo que esse corpo está em equilíbrio, certo? Não ficou muito claro? Peraí, vamos lá, vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. Vamos supor, eu tenho aqui, ó, uma torre, que ela está um pouquinho inclinada, tá certo? Tenho aqui uma torre, vamos supor que é a Torre de Pisa, tá certo? E o centro de massa para essa torre é aqui, ó, certo? Encontrei o centro de massa. O centro de massa para essa torrezinha aqui é aqui, ok? Então, ó, o primeiro passo para eu achar se esse corpo está em equilíbrio ou não é fazer o quê? Traçar uma linha até, ó, a minha base da minha estrutura. Vou traçar uma linha, ó. Tracei uma linha bem bonitinha, não é uma linha troncha não, tá? Uma linha bem retinha. Tracei essa linha do ponto do centro de gravidade até o meu suporte, até a base do meu objeto. Se eu tracei essa linha e essa linha ela não passou da minha estrutura, então eu digo que esse corpo está em equilíbrio. Mas eu tenho o seguinte exemplo. Se, ó, vamos supor que o centro de gravidade para essa estrutura não está aqui não, está aqui, ó. Certo? Centro de gravidade está aqui. Só uma suposição, certo? Aqui eu tenho a mesma estrutura, mas agora o centro de gravidade ó, se encontra aqui. O centro de massa está aqui, certo? Para eu ver se o corpo está em equilíbrio ou não, repare que eu preciso achar o centro de gravidade, certo? Então, ó, achei o centro de gravidade. Para esse meu objeto aqui, para essa minha torre, o que é que eu preciso fazer? Traçar uma linha até a minha base. Vamos lá, vamos fazer isso. Traçar aqui a linha, ó, até a minha base. Vocês conseguem notar aqui que a linha que eu tracei do centro de gravidade até a base dessa minha torre passa da base. Ó, essa linha aqui que eu tracei, essa linha tracejada, ela não corresponde, se liga à base. Ela passa da base, ó. Fica num ponto que já passou da base. Então a gente diz que esse objeto aqui ele não está em equilíbrio, tá bom? Então, ó, o corpo está em equilíbrio quando o centro de massa, se eu traço uma linha no centro de massa até a base do objeto, esse traçado, essa linha não passa da minha base do objeto. Se eu traçar essa linha do centro de gravidade até abaixo do objeto e essa linha ela passar da base do objeto, como aconteceu aqui, ó, essa linha ela passou do objeto. Se passou do objeto, eu digo que esse corpo aqui, que esse objeto, que essa torre não está em equilíbrio, certo? Então, ó, o que é que acontece com a Torre de Pisa? O centro da gravidade da Torre de Pisa, se eu tracejar uma linha, se eu passar uma linha, ela coincide com a base da torre, por isso que a torre não cai. A mesma coisa acontece com esse barco aqui, tá certo? Por isso que os barcos eles não afundam, eles não derribam, porque o centro de massa sempre está proporcional aí e sempre estruturado e alinhado à base desse objeto, tá bom? Então aí está explicado que a Torre de Pisa não cai. Só que, no início da aula, eu comentei com vocês que a Terra ela é atraída pelo Sol, porque existe uma força gravitacional tanto aqui na Terra como no espaço. Mas por que o Sol ele não puxa a Terra para a sua região? Porque a Terra não é atraída totalmente para o Sol. Aí a gente tem uma explicação super interessante, que foi o Einstein que deu. Ele deu a partir da teoria da relatividade. O que é que ele diz?
Eu disse o seguinte, imagina, tá, um lençol todo esticadinho. Agora experimenta colocar nesse lençol assim todo esticadinho, pessoas segurando na ponta do lençol. Coloca agora uma bola de boliche em cima desse lençol. Colocou a bola de boliche, tu vai perceber que esse lençol vai ficar deformado, né? A bola, ela vai ficar afundada, certo? O lençol não vai ficar mais retinho, bonitinho. A bola de boliche, ela vai afundar esse lençol. Agora experimenta colocar aquelas bolinhas de gude em cima desse lençol. O que é que vai acontecer? Quando tu largar essa bolinha de gude no lençol, essa bolinha de gude, ela vai fazer um movimento rotacional em volta da bola de boliche. E o que é que vai acontecer? Em um certo momento ela vai fazer esse movimento, vai rodar a bola de boliche, só que a partir de um certo tempo ela vai parar, não é verdade? Só que ela vai parar porque existe uma coisa no lençol que a gente chama de atrito, porque o lençol, ele não é liso, bonitinho, ele tem atrito nele, tá certo? Então quando essa bola essa bolinha pequena que eu coloco no meu lençol, ela vai rodando ali, com o passar do tempo, ela vai parando. Isso porque o lençol, ele tem atrito. Só que isso não acontece no espaço, velho. No espaço a gente não tem atrito. Então é exatamente isso que acontece com o Sol. A Terra, ela tá lá girando em torno do Sol, tá certo? E por que a Terra, ela não vai de encontro ao Sol, ela não se choca com o Sol? Justamente porque não tem esse atrito, tá certo? Então a Terra, ela vai ficar lá girando até nada, gente. Ela vai girar para sempre, tá certo? Então não tem esse atrito, essa coisa que faça a Terra parar, tá bom? Então a mesma coisa, essa mesma analogia que acontece com a bolinha de boliche, com a bola de boliche, com essa bolinha pequena, acontece também de forma semelhante no espaço, certo? A Terra sempre vai fazer esse movimento em torno do Sol e ela não vai parar porque o espaço não tem atrito, certo? Não tem essa parte de atrito no espaço. Então aí está explicado porque mesmo tendo a força gravitacional que o Sol exerce na Terra, a Terra não se choca com o Sol, justamente porque quando ela faz esse movimento em torno do Sol, não tem essa força de atrito, que faz com que a Terra, ela gire até parar e se encontrar com o Sol, certo? Então tá aí explicado, para quem ainda não sabia, justamente é por isso que a Terra ela não se choca com o Sol, certo? E por isso que nós estamos aqui até hoje. Então, não esqueça de acompanhar todas as aulas que vão ser dispostas aqui. Nas próximas aulas também a gente pode ter algumas dúvidas até com respeito a esse tema, fazer alguns exercícios, mas não esquece. Toda vez que for lançada uma aula aqui, o exercício que corresponde a essa aula, tu tenta fazer em casa sozinho. Se tiver alguma dúvida, até acerca dessa aula aqui, tu pode perguntar aqui nos comentários, tá certo? Sobre equilíbrio, se quiser saber um pouco mais sobre o centro de gravidade, pode perguntar aqui. Não esquece também de compartilhar essa aula no teu Instagram, me marcar a escola e curte esse vídeo, tá? É isso, até a próxima aula, gente!